No inverno de 1925, um manuscrito foi lançado na cidade de Nova York que provocou um pânico silencioso entre as instituições dominantes. A autora era uma artista chamada Florence Scovel Shinn. Seu livro era pequeno, simples, sem aparência imponente, mas completamente perigoso. Ele continha um segredo tão instável que as estruturas rígidas da época não sabiam como lidar com aquilo. Eles não podiam proibir legalmente, não podiam queimar em público. Então, fizeram algo muito mais eficaz. Enterraram o conteúdo à vista de todos. Empurraram a obra para os cantos obscuros do ocultismo. Rotularam como fantasia para mentes fracas. Chamaram de Nonsense New Age, garantindo que qualquer pessoa séria jamais daria uma segunda olhada. Mas por quê? Do que eles tinham tanto medo? Eles tinham medo porque Florence Scovel Shinn não escreveu um livro sobre religião. Ela escreveu um manual de funcionamento. Ela decifrou o código estrutural da realidade. O que ela apresentou foi uma tecnologia mental que eliminava completamente o intermediário. Ela ameaçava diretamente a base do poder hierárquico. Se um indivíduo fosse capaz de gerar milagres espontâneos através de uma aplicação precisa da própria mente, então ele não precisaria mais das instituições, não precisaria dos bancos, não precisaria da permissão de ninguém que estivesse no topo da hierarquia. Por um século inteiro, você foi infectado por uma mentira, um vírus de pensamento propagado pelo que Shinn chamou de mente coletiva. Essa mente coletiva é a consciência compartilhada da humanidade, e ela opera em uma única frequência dominante, o medo. Todos os dias, você é condicionado a acreditar que a vida é uma batalha. Você é programado para pensar que precisa lutar por cada pequeno resultado. É ensinado a competir com os outros por recursos limitados, a subir uma escada de sobrevivência usando esforço, tensão e conflito. Você aprende que o atrito é natural. Mas e se tudo isso for uma ilusão construída? E se a própria luta for exatamente o mecanismo que bloqueia o milagre? A mente coletiva exige que você opere apenas dentro da terceira dimensão, o plano físico, denso, limitado, onde tudo parece pesado e difícil. Nesse plano, se você não tem dinheiro, precisa sofrer para conseguir. Se está doente, precisa lutar contra a doença. Mas Shinn descobriu que isso é um jogo manipulado. Lutar contra a terceira dimensão, usando ferramentas da própria terceira dimensão, é como tentar apagar um incêndio com gasolina. O atrito que você gera através da preocupação é exatamente o que mantém seus problemas no lugar. Olhe para a estrutura do seu próprio sofrimento. Quando uma crise surge, uma dívida, uma perda, um colapso financeiro, qual é sua reação imediata? Sua mente entra em pânico. Sua lógica tenta forçar soluções. Você passa noites acordado calculando, tentando prever tudo, tentando controlar o que não pode controlar. E o sistema aplaude isso. Diz que você está sendo responsável, diz que você está sendo realista. Mas Shinn revelou o que isso realmente é: sabotagem espiritual. Ser realista diante de uma crise é simplesmente se curvar à ilusão da escassez. Cada momento que você passa alimentando o problema com preocupação, você está dando energia a ele. Está tornando ele mais denso, mais fixo. Está dizendo ao sistema da realidade que aquilo é permanente. E isso não tem nada a ver com passividade. Isso é uma tecnologia extremamente ativa. Quando Shinn falava de milagres, ela não estava falando de esperar algo divino acontecer. Ela estava falando de mudanças espontâneas, precisas, quase matemáticas, na realidade física. Ela entendia que a imaginação não é um espaço inofensivo de devaneio. É o motor bruto da criação. Cada vez que você imagina seus medos, você está literalmente programando o seu futuro. Está escrevendo código. E neste exato momento, o código que você está escrevendo pode estar te destruindo. Os sistemas de poder dependem do seu medo constante para manter você previsível e controlado. Enquanto você luta contra o mundo externo, você abandona o controle interno. Mas existe um código de acesso. Existe uma operação mental específica
capaz de anular o atrito da terceira dimensão, um protocolo que força a realidade a se reorganizar ao seu redor sem que você precise lutar fisicamente. Esse é o verdadeiro hack do sistema humano. E até o final dessa transmissão, você vai entender exatamente como isso funciona. Vai aprender a recuperar o controle da mente coletiva e iniciar mudanças reais na sua vida, no seu dinheiro, nas suas circunstâncias, na sua realidade. Mas antes disso, você precisa entender a máquina. Precisa entender o erro fundamental que mantém você preso nesse ciclo. Porque se tentar usar essa tecnologia ainda operando pelas regras antigas, você não vai criar um milagre. Vai criar um desastre. Para entender por que sua realidade parece travada, você precisa parar de tratar sua mente como algo abstrato, indefinido, quase místico. Sua mente não é uma nuvem de pensamentos. Ela é uma máquina, estruturada, rígida, precisa. E o sistema quer que você acredite que a consciência é um mistério inalcançável, porque aquilo que é visto como mistério nunca é dominado. Mas Florence Scovel Shinn não via a consciência humana como um mistério. Ela a enxergava como um sistema estruturado, como uma máquina. E dentro dessa máquina, ela identificou 3 departamentos distintos, cada um com uma função extremamente específica. Se você confunde essas funções, se usa o departamento errado para a tarefa errada, você não enfrenta apenas uma fase ruim, você provoca uma falha completa no sistema. Sua vida se transforma em uma sequência interminável de crises, problemas e urgências que nunca cessam. Para assumir o controle de volta, você precisa entender exatamente como essa máquina funciona. Primeiro, existe o que podemos chamar de usina de energia de todo o sistema, o subconsciente. Dentro desse modelo, o subconsciente não é um lugar escuro onde você guarda memórias reprimidas. Ele é energia pura, força bruta, uma fonte de poder capaz de alterar a própria realidade. Mas ele tem uma falha crítica, ele é completamente cego. Shinn descrevia o subconsciente como um servo fiel, mas um mestre terrível. E isso é mais sério do que parece. Imagine uma força com poder praticamente ilimitado, mas sem qualquer capacidade de julgamento, sem filtro, sem interpretação. Ele não analisa o que você diz. Ele executa. Se você passa o dia repetindo frases como "eu sempre estou sem dinheiro" ou "tenho medo de perder tudo", o subconsciente não tenta te acalmar, não questiona, não avalia a realidade. Ele simplesmente entende isso como uma ordem direta. Ele interpreta como: o objetivo é escassez, o objetivo é perda. E então começa a reorganizar circunstâncias, eventos e situações para tornar isso real. Coincidências começam a surgir, problemas aparecem no momento exato, o dinheiro some na hora errada, o cliente desiste no último instante. E isso não é azar, é execução. Neste momento, para a maioria das pessoas, o servo virou o mestre. Traumas, inseguranças, medos e toda a programação mental adquirida ao longo da vida estão operando o painel de controle, puxando alavancas sem consciência, enquanto o subconsciente executa tudo com precisão absoluta. O resultado é uma realidade limitada, repetitiva e pesada. Agora preste atenção no que vou dizer. Se você sente que a sua vida está travada, que o dinheiro não flui, que o amor não se mantém, que até a sua saúde parece nunca estar completamente alinhada, então entenda isso com clareza. Isso não é azar. Isso é o resultado direto de anos de crenças negativas, inseguranças acumuladas e uma programação mental inteira voltada para o bloqueio. É como se, sem perceber, você tivesse passado a vida inteira alimentando exatamente aquilo que te limita, enquanto o seu subconsciente executa tudo com precisão absoluta. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Isso pode ser revertido. Existe um conhecimento que não é moderno, não é superficial, não é mais uma técnica vazia. É um conhecimento ancestral, direto, estruturado, que ensina como qualquer pessoa pode simplesmente quebrar essas amarras internas e começar a reprogramar completamente a própria realidade. Um caminho que mostra, passo a passo,
como sair desse ciclo de escassez e começar a manifestar abundância de forma literal, dinheiro, relacionamentos, saúde, tudo começando a se alinhar. E esse conhecimento está reunido no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado. Se você começar a ler hoje, você já começa a perceber mudanças amanhã, porque o que esse livro faz não é te motivar. Ele reprograma a base da sua mente. Ele altera o padrão que você vem repetindo há anos, e quando o padrão muda, a realidade não tem escolha a não ser mudar junto. Lembre-se que nada adianta tentar fazer, qualquer coisa que seja, se o seu subconsciente está completamente bloqueado. O acesso está no primeiro comentário fixado. O segundo departamento dessa máquina é a mente consciente, o intelecto. É a parte de você que está acordada agora, que escuta, analisa e tenta entender. O intelecto trabalha com lógica, fatos, números e com aquilo que pode ser comprovado pelos 5 sentidos. Ele vê a realidade exatamente como ela aparenta ser no mundo físico. Ele calcula probabilidades, observa o saldo bancário, analisa riscos. E isso não é um erro. O intelecto foi criado para sobreviver, para evitar perigos, para te proteger de ameaças físicas. Ele não foi feito para criar milagres. Ele foi feito para evitar riscos. Por isso, ele funciona como um guardião, um filtro entre você e as possibilidades. E toda vez que algo parece improvável, fora da lógica, impossível, ele bloqueia, ele rejeita, ele não deixa aquilo entrar na sua realidade. Mas existe um terceiro departamento, e esse é o mais importante: o superconsciente. Esse é o nível que o sistema sempre tentou esconder. Dentro dele existe um projeto perfeito da sua vida, uma versão ideal, completa, já resolvida. Uma versão onde suas dívidas já estão pagas, onde sua saúde já está restaurada, onde seus problemas já foram solucionados. Essa versão não está no futuro, ela já existe. Está disponível agora como uma frequência paralela à sua realidade atual. É como uma transmissão acontecendo ao mesmo tempo, mas em outra sintonia. O superconsciente está constantemente tentando enviar instruções, sinais, caminhos, mas existe um problema. O guardião está corrompido. O intelecto assumiu o controle e passou a agir como se fosse o dono da realidade. E enquanto isso continuar, você permanece preso. Porque tudo o que não faz sentido lógico é automaticamente bloqueado. Agora, isso gera um erro ainda mais profundo, que aparece como uma das maiores armadilhas do desenvolvimento pessoal moderno. A maioria das pessoas é ensinada a forçar a mente, visualizar com esforço, repetir afirmações com tensão, tentar mudar a realidade na base da força. Mas isso não é manifestação. Isso é violência mental. E toda vez que você faz isso, o sistema reage. E o resultado é exatamente o oposto do que você quer. Quando você tenta forçar uma nova realidade sobre um subconsciente já saturado de medo, você não cria um milagre. Você cria um colapso interno. É como pegar a força bruta da sua vontade e usá-la contra a própria estrutura da sua mente. Você está batendo com um martelo pesado em um sistema extremamente sensível. O subconsciente não entende palavras, ele entende vibração. E quando você tenta impor uma mudança usando força mental, você está operando a partir de desespero. Imagine a cena. Você olha para sua conta vazia e diz: "Eu sou milionário", enquanto, ao mesmo tempo, seu corpo inteiro está vibrando medo, tensão, insegurança. Isso cria um curto-circuito. É como acelerar ao máximo, enquanto puxa o freio de mão ao mesmo tempo. Essa guerra interna gera o que Shin chamava de aparências adversas, ou seja, a situação piora. Você perde o emprego, a dívida aumenta, o relacionamento quebra. Não porque deu errado, mas porque você tentou forçar a realidade. Para conseguir o que você quer, você precisa parar de tentar conseguir. Para vencer a batalha, você precisa parar de lutar. E isso leva ao conceito mais polêmico, mais incompreendido
e mais rejeitado de toda a obra dela, a lei da não resistência. Como se destrói um inimigo? Concordando com ele. Isso vai contra toda a lógica humana, mas é exatamente aí que está o segredo. A mente lógica quer combater o problema, quer resolver, atacar e controlar, mas a realidade segue leis físicas. Quando você empurra algo, esse algo empurra de volta. Quando você resiste, você está aplicando energia, está colocando foco, está dizendo ao sistema: isso é real, isso é importante. E o subconsciente responde: entendido, vou manter isso exatamente assim. Existe uma regra absoluta aqui. O que você resiste, persiste. A não resistência é uma forma de inteligência emocional avançada. É olhar o problema de frente e simplesmente recusar alimentar aquilo com sua energia. Mas isso não é desistir. Desistir é desespero. Não resistir é confiança extrema. É a postura de quem sabe que já venceu. Quando você para de resistir, você corta a fonte de energia do problema. Ele começa a perder força. Porque toda estrutura precisa de uma base e o medo é a base dos seus problemas. Isso é a alquimia. Estamos falando de transformar energia emocional. Medo e fé são a mesma energia, só que em direções opostas. Medo é fé no negativo. Fé é expectativa do positivo. Quando você para de resistir, você pega essa energia e inverte a polaridade. Você deixa de alimentar o problema e começa a alimentar a solução. Mas aqui existe um ponto crítico. Parar de resistir não é suficiente. Você não pode simplesmente soltar e deixar vazio, porque o vazio será preenchido de novo pela mente coletiva, com mais medo, mais dúvida, mais tensão. Você precisa de um ponto de ancoragem, um mecanismo para transferir completamente o peso do problema. E é aqui que entra o processo final, entregar o fardo. Florence Scovel Shinn chamava isso de casting the burden. Por que isso é essencial? Porque carregar o problema é uma violação da própria estrutura da mente. Sua mente consciente não foi feita para suportar o peso da vida inteira. Ela não tem capacidade para isso. Tentar resolver problemas complexos com lógica limitada é como tentar levantar um trem usando uma bicicleta. Você quebra o sistema. Gera estresse, doença, colapso mental. O milagre só acontece no momento em que você para de tentar controlar tudo e permite que algo maior opere através de você. Mas você não pode simplesmente largar o problema e ignorar. Você precisa fazer uma transferência consciente. Você precisa tirar o peso da parte da mente que não consegue resolver e colocar na parte que já tem a solução. Isso é delegação espiritual. E isso exige um processo claro. O primeiro passo é identificar exatamente o que você está carregando. Você precisa olhar diretamente para o problema e admitir que o seu intelecto falhou completamente. Isso não é fraqueza, é inteligência estratégica. É reconhecer que a lógica limitada não consegue resolver algo que está além da terceira dimensão. O segundo passo é a transferência real. Florence Scovel Shinn ensinava um comando extremamente específico, quase como um código que precisa ser executado com precisão. Ela orientava seus alunos a dizerem em voz alta: eu entrego este fardo ao superconsciente e me liberto para ser amoroso, harmonioso e feliz. A função disso é mecânica. Você está dando uma ordem direta ao seu subconsciente para soltar aquele arquivo corrompido. Está olhando para esse servo fiel e dizendo com autoridade: isso não é mais responsabilidade minha. E quando essas palavras são ditas com convicção real, algo acontece no seu cérebro. Os circuitos da ansiedade são interrompidos. A linha de preocupação é quebrada. Você declara o problema resolvido na quarta dimensão. Mas aqui está o ponto onde quase todo mundo falha. Você precisa sentir o alívio imediatamente. Se você fala, mas ainda sente o peso no peito, então você não entregou o fardo. Você apenas descreveu o problema com outras palavras. E então chegamos à fase mais perigosa de todo o processo. O intervalo, na quarta dimensão, tudo se resolve instantaneamente. Mas, na terceira dimensão,
existe um atraso. Esse atraso é a ponte da fé. A maioria das pessoas entrega o problema de manhã e pega ele de volta poucas horas depois. Por quê? Porque olham para a realidade externa, verificam o saldo bancário, veem que nada mudou e então começam a duvidar. E no exato momento em que você volta a se preocupar, você tomou o problema de volta. Shin deixa isso claro. No momento em que você se preocupa, você retomou o fardo. E quando você começa a planejar com desespero novamente, você está arrancando o problema das mãos do superconsciente. E o superconsciente simplesmente recua, como se dissesse: se você quer carregar, então carregue. E o peso volta, ainda mais forte do que antes. Você precisa atravessar essa ponte sem olhar para baixo, ignorar completamente as evidências físicas. Você precisa alcançar um estado mental tão firme que para o mundo lógico parece loucura, mas para o universo é alinhamento total. E agora vem o aviso final. Nunca fale sobre o seu milagre antes dele se materializar. Um motor a vapor só funciona porque a pressão fica contida. Se você abre a válvula, a energia se dissipa. Falar demais sobre seus planos é abrir essa válvula. Você perde força. E pior, você expõe seu subconsciente à dúvida dos outros. O ceticismo deles entra como uma interferência na sua vibração. Por isso, mantenha em silêncio. Você recebeu o mapa, agora precisa executar. Florence Scovel Shinn chamava essa fase final de aviação espiritual. A maioria das pessoas vive rastejando, presa na densidade da mente coletiva. Mas quando você entrega o fardo de verdade, você decola. Você entra na quarta dimensão, onde as soluções já existem, claras, prontas, acessíveis. Mas existe um risco constante. Se você entra em medo, você cai. Simples assim. Então aqui está o seu desafio final. Informação sem ação é veneno espiritual. Escolha agora um problema na sua vida. Uma dívida, um diagnóstico, uma situação impossível. E pelos próximos 7 dias, aplique isso com disciplina absoluta. Se você se preocupar por 5 minutos, recomece, porque isso não é teoria. Isso é prática. E lembre-se do princípio final. O jogo não é vencido por quem força. O jogo é vencido por quem permanece firme, em silêncio, em controle, imóvel por dentro, enquanto tudo se reorganiza por fora. Nos vemos no próximo despertar.